A minha infância, se eu penso assim no geral, eu não acho que foi muito boa não, assim. Eu separo muito a infância na escola e fora da escola, assim. Na escola era legal, que eu brincava de dia, né? E fora da escola é uma coisa que é melhor deixar pra lá, assim. Eu sempre gostei muito de arte, veio no meu sangue, assim, do meu DNA. Então eu sempre gostei de pegar, fazer papel machê, pintar, fazer bagunça, brincar de casinha, esse tipo de coisa. A minha infância, de modo geral, foi muito boa e teve muito carinho. Acho que eu definiria o começo como carinho. A minha mãe, ela sempre trabalhou em área hospitalar, ela é enfermeira. Então, ela estava sempre correndo com plantão e a minha avó sempre cuidou muito de mim. Então eu ia pra escola e depois ia pra minha avó. Ou eu ia pra escola e ia pra casa da minha tia-avó. Mas eu conto hoje assim, dando risada, mas não é legal. Muitas meninas passam por isso. Eu tinha uns 3 anos de idade, um cabelo na cintura, meu cabelo era loiro. E isso eu lembro sempre, ela ia lá tingir o cabelo dela, olhava e falava, mas não fica igual o cabelo dela. E ela tentava achar tintas que tivessem, porque era um loiro meio cinza, um castanho meio acinzentado, não sei. Sei que ela ficava que nem uma doida comprando tinta na farmácia, torta direito, pra ter uma cor igual a do meu cabelo. E um dia ela se enfesou, ela falou assim, caramba, não tem tinta que fique igual ao cabelo dessa menina. Ah, um belo dia ela falou, vamos cortar o cabelo, só as pontinhas? Vamos. Eu era piquititinha. Ela tosou meu cabelo, ela fez um corte de homem no meu cabelo, pegou meu cabelo e fez uma peruca pra ela. Foi difícil. Eu me sentia fora da família, não tinha lugar na família. Me sentia rejeitada pela minha mãe, era rejeitada por ela. O meu pai, eu acho que até uns 2 ou 3 anos de idade, ele era um pai legal, mais próximo, atencioso. Depois ele virou um pai diferente. Começou a me erotizar, mais ou menos a partir dos meus 4, 5 anos de idade. Ele começou a me ensinar coisas, a me contar piadas, me ensinar símbolos fálicos, me mostrar coisas mais ligadas a sexo, mais para essa linha. Com a minha mãe não, a gente tinha uma dinâmica curiosa. A minha mãe e a minha irmã eram muito ligadas, né? Elas eram muito próximas, eu não vou dizer amigas, mas elas eram cúmplices. Já o meu pai denotava uma preferência por mim. Assim, meus pais, eles trabalhavam, então a relação com eles era mais à noite. Eu lembro muito de quando meu pai não estava, ser uma coisa mais agradável, que eu tinha como ficar mais próxima da minha mãe. E aí eu ajudava ela a fazer as coisas que ela fazia em casa. Como eu era mais velha, eu era a única que conseguia fazer alguma coisa com ela. Então, enquanto eu tava morando com ele, dependendo dele financeiramente, ele fazia o que ele queria. Aí eu comecei a trabalhar, conquistar minhas coisas, que pra ele tudo é muito dinheiro, né? Então, eu comprei minha bicicleta. Aí ele pegava minha bicicleta e jogava, ele levantava no alto e jogava assim no corredor. Aí eu falava, você vai quebrar, né? Umas coisas. Pra mim era óbvio, mas sei lá. Aí eu falava, você vai ficar jogando bicicleta assim, vai quebrar, né? Porque eu comprei o negócio meu. Aí, não, tá debaixo do meu teto é meu, eu faço o que eu quiser. E aí eu entendi que tudo que eu conquistasse estando debaixo do teto dele, nunca ia ser meu. E ele ia destruir tudo, porque é o que ele fazia com as coisas que eu conquistava. Quando minha mãe descobriu a questão do estupro do meu ex-namorado, que ele tinha me estuprado, ela viu e ela voltou a situação como se eu tivesse feito alguma coisa de errado, como se eu tivesse sido assanhada. E aí ela veio pra cima de mim, então é puxão de cabelo, tapa. Minha mãe, ela infelizmente é uma pessoa um pouco agressiva.
E infelizmente é aquele negócio. É uma cicatriz, é uma marca muito profunda, que não é só porque saiu hematoma que saiu. Ainda permanece. E é bem difícil no dia a dia, às vezes vem, às vezes acaba sonhando com esse tipo de coisa, então acaba pegando. Não é simplesmente o que aconteceu agora. Até em relação à violência verbal, falar é fácil. Falei aqui, saiu, passou, você ouviu e acabou. Mas quem tá ouvindo, fica. Isso vai ficar ecoando na sua mente por muito tempo. E as pessoas não têm noção disso. Do peso que tem uma palavra. No início, eu ficava toda roxa. Aí eu lembro que teve um dia que a gente estava na mesa e tal, e a minha mãe, olha, sua filha, eles nunca chamam a gente pelo nome, ou é aquela lá, essa aí, ou sua filha. Sua filha fez isso, isso e isso. Era tudo coisa banal, eu tinha 7 anos de idade. Aí ele me pegava muito por aqui, e me apertava, muito. Toda essa parte, pescoço, mandíbula, rosto. Aí, conclusão, pele branca de criança, ficava tudo cheio de hematoma. Aí uma vez a gente estava tudo sentado e ela começou de novo com essa história e ele começou a avançar, ela virou e falou assim, só do pescoço para baixo, no rosto não. Porque eu acho que alguém deve ter visto e alguém deve ter falado. Então aí ela orientava, então aí começou a ser do pescoço para baixo. Aí ele tinha mania de me pegar pelos braços assim e ele me levantava na parede. Muito era a Dourada que fazia as coisas erradas e falava que era eu. Né? E aí ele vinha pra cima de mim. Então, vivia apanhando. Vivia. Ou era a narcisista ou era a Dourada. Ele me pegava pelos 2 braços assim, ele me suspendia na parede e me deixava lá, segurando. E aí eu ficava com os braços todo roxo. Aí a Nárcia, eu acho que nessa vez eu tenho quase certeza que foi na escola que falaram pra ela. Aí a Nárcia de novo falou assim, olha, cuidado que você tá deixando ela marcada. Bate, mas em algum lugar que a roupa cobre. Então era assim, era tudo orientado. A empregada que vinha para trabalhar em casa, seja ela qual fosse, era orientada que em mim ela podia bater, arrancar cabelos, cuspir, chutar, fazer qualquer coisa. Professora, quando ela me deixava no primeiro dia na sala de aula, a mesma coisa. Olha, a senhora pode puxar a orelha dela, pode puxar o cabelo, pode bater, pode fazer o que a senhora quiser, tá? Eu olhava assim, meu Deus, que deve ser uma festa, né? Então era uma festa, eu era o saco de pancada de todo mundo. Eu sempre tive muito amigo menino. E na escola tudo bem, não tinha problema nenhum. Mas fora da escola era um problema porque meus pais queriam que eu tivesse amigas meninas. Então eles arrumavam alguma menina na rua e ficavam me obrigando a brincar com ela. E eu não gostava. E eu era meio de não aceitar muito as coisas que eles impunham, assim. Aí era muita briga e tal. A minha mãe, ela descobriu que eu não era mais virgem, só que eles fizeram um escarcéu muito, muito, muito pesado. Então, né, falaram que era pra eu sair de casa se eu não dissesse, eu não gostei, eu me arrependo, eu nunca mais vou fazer na minha vida, então você sai de casa. Se não fosse do meu jeito, então não fica aqui. Então, né, foi um processo de realmente tacar tudo dentro da mala. Eu fui pra casa da minha avó. A primeira coisa que ela fez foi me escutar. Tudo que eu ouvi, tudo que eu tava sentindo, eles tentaram de todas as maneiras me encurralar ao ponto de que eu voltasse pra casa. Tiraram primeiro o teto, o dinheiro, o apoio, o contato. Foram tirando uma coisa de cada vez. Quando ela não tiver mais onde ir, ela simplesmente voltar pra casa. Bom, tá sendo um processo até hoje, né? Até a questão, tinha algumas coisas, eu não podia levar tudo de uma vez, porque eu fazia as viagens de trem, de metrô. Ficou uma bolsa na portaria pro meu tio pegar e acabou que ele não conseguiu passar. E a minha mãe pegou, abriu essa bolsa, olhou tudo e ela tacou fogo e mandou foto pra mim. Eu tava no meio de um dia de trabalho e aí ela falou, não, você vai queimar no inferno junto, igual essas roupas. Eu fiquei grávida com 14 anos. A minha filha nasceu com 15 anos. Quando eu soube que eu estava grávida, eu já estava num estado
como se eu tivesse num processo de anestesia sempre. E aí, o que já era abusivo, o que já era humilhante, o que já era degradante, passou a ficar mais ainda. E teve um dia que eu já estava cansada disso e resolvi fugir com as minhas 2 meninas. Conheci um cara aqui em São Paulo e fui embora lá para Caieiras. Eu falei, eu acho que aqui eu vou ter paz. Não demorou muito tempo. Meu pai tinha grana na época, ele deve ter contratado um investigador, alguma coisa assim. Eles foram até o fórum de Caieiras. Eu tô lá na minha casa de manhã, minha pequenininha nem andava ainda, mamava tudo. Me bate um oficial de justiça com uma liminar na mão, dizendo que eu era bêbada, drogada, prostituta e que ia levar minhas filhas. Ele lá. Pra mim tinha perdido tudo ali. Eu tentei um advogado que era amigo desse namorado. O advogado disse que seria muito difícil. Isso já tem muitos anos, uns 30 e tantos anos já. Isso, eu fechei a casa, vim pra cá, pedi a conta e fui trabalhar no prostíbulo. A cena que eu lembro, eu tinha uns 4, 5 anos. De 4 para 5 anos. O que eu lembro é de eu descendo no toboágua e tinha muita água, porque eu era pequena, então pra mim era muita água que tava me levando. E em alguns momentos que o toboágua fazia curva, eu conseguia ver o final dele. E aí em todos eu ficava atento pra ver se meu pai tava lá embaixo pra me pegar. E aí ele não tava. Aí fazia outra curva, eu olhava, ele não tava. Eu pensava, bom, ele tá se escondendo pra fazer graça. Só que aí logo em seguida eu pensava, não, ele não faz isso comigo, porque ele não tá lá e essa água me levando. Aí quando eu me dei conta que ele não tava lá mesmo, eu tentei parar, né? Porque eu não sabia nadar. Aí naquele momento eu pensei, já era, eu morri. Porque eu vou cair nessa água, não tem ninguém lá, morri. Pra mim foi assim, morri já. Nos últimos segundos da minha vida. Aí eu pensava assim, eu preciso afundar até o final pra empurrar o chão, pra subir. Ou tentar subir e respirar. Só que aí eu me mexi, pra mim eu tava no meio assim da piscina. Eu não ia nem pra cima nem pra baixo, e eu desesperada. Aí eu vi um vulto, assim, não sei se eu vi a pessoa ou só a sombra. Mas aí eu sei que aquilo me levantou. E aí eu lembro que era um homem bem alto, forte, assim. E aí acaba, minha memória acaba aí. Aí a história que meu pai conta disso era que eu já tinha descido esse toboágua algumas vezes e ele sempre estava lá me pegando na piscina. Aí ele virou e falou, agora não sobe mais, acabou. Só que aí ele saiu. E aí eu fui lá e subi, mesmo me falando que não era pra ir. E aí por isso que eu caí na água e ele não tava lá. E que aí quem me tirou da água foi o salva-vidas, porque ele já tinha visto que meu pai me pegava na água, então ele sabia que eu não sabia nadar. E aí ele terminava com alguma risada falando que eu fui trouxa de ir lá, sendo que ele falou que não era pra ir. Então eu cresci achando que, fui trouxa, né, quase me matei e tal. Até um dia que alguém me falou pra mim que agora eu tenho uma sobrinha que tá nessa idade. E aí me falaram, Ana, mas você falaria pra sua sobrinha não vai no toboágua e viraria as costas e sairia andando e deixa ela lá no parque sozinha? E todo esse tempo que você ficou na fila do toboágua pra descer, ele não sentiu que você não tava lá? Aí eu penso, realmente, assim, eu não deixaria ela sozinha no parque aquático. Então eu começo a ficar com as dúvidas se realmente essa história aconteceu do jeito que ele sempre contou, né? A minha mãe trabalhava com meu pai, eles tinham uma fábrica de móveis na época, eu tinha 5 anos, 5 anos e meio, não mais que isso. Ela contratou a mulher para tomar conta da casa. Morávamos eu, a Dourada, a genitora, o pai e a minha avó. Minha avó estava em cima, no quarto. A empregada pegou um vizinho, que era um ano mais novo que eu, Marcelo, morava coladinho, levou os dois pro quarto dela, que era no fundo da casa, e estuprou nós dois. Eu e o menino. Terminou, saiu, eu fiquei meio assim, lavando umas panelinhas ali,
minha irmã estava perto, eu cheguei e falei, sabe o que aconteceu? Aconteceu isso, a Beth me levou lá e tal. Ela deu um pulo, foi lá, correu, ligou pra Narci, e aí estourou, como se parecia que tinha estourado uma bomba atômica na minha casa. Eu não sabia de nada, não sabia que era comigo, sabia que a culpa era minha, sabia que tinha sobrado alguma coisa pra mim, que eu tinha feito alguma coisa de errado, mas ninguém me falou nada, não sabia de nada. Foi uma baita de uma pressão e o caso foi totalmente abafado. A mulher foi mandada embora, já tinha feito isso com outras crianças. O caso foi abafado e nunca mais ninguém tocou no assunto. Eu gostava muito de assistir qualquer documentário que falava da vida selvagem, assim. Aí eu comecei a comparar a vida dos animais com a vida que eu tinha em casa. Pensei, por que os seres humanos não podem copiar um pouco isso? Porque dentro de casa era muito diferente. E eu comecei a ficar muito pirada nisso. Foi depois que minha mãe morreu que eu fui numa advogada para ver questão... todos os rolos, né, depois. Que você se acalma emocional, vai cuidar da parte burocrática. Aí eu contando tudo que estava pendente, né, que tinha que resolver. E aí ela virou pra mim e falou, mas seu pai, ele é um psicopata, né? Aí ela até falou, não, gente, assim é melhor morta. Aí eu fiquei meio em choque. Aí eu mandei mensagem pro meu analista, porque eu fiquei atordoada depois de tudo que ela me falou. Porque eu ainda falei, não é possível, não é. Eu comecei a questionar e ela sempre respondia, assim, meio que me provando, falando assim, ele, como que é? Ele faz isso, aquilo. Eu, então, característica de um psicopata e tal. Aí eu fui na análise e aí a gente começou a trabalhar isso. Aí eu fui atrás e descobri mais sobre uma das coisas isso, narcisista e tal. É medo mesmo. A sensação que a gente tem de ter um pai e uma mãe assim é medo. A gente teme pela própria vida, porque a gente se sente vulnerável fisicamente, mentalmente, emocionalmente, que nem eu vivia naquela casa e eu sentia que se eu desse um passo em falso eu podia morrer. E eles podiam me matar mesmo, eu sabia disso. A gente sente isso, a gente percebe isso, a gente vê isso quando vem em cima da gente com aquela ira, aquela fúria, aquele ódio, a gente percebe que já está descontrolado e que dali para pegar o pescoço da gente e matar é 2. E aí depois eu descobri tudo isso, essa dinâmica toda, comecei a dar nome, comecei a melhorar e na verdade agora eu não tenho medo mais não. E sua irmã? Provavelmente tão doente quanto minha mãe, infelizmente. O transtorno de personalidade narcisista é um transtorno que até então a causa ainda não tem uma especificação pelo motivo pelo qual é causado, né? A gente sabe que tem aí a questão social e é detectado pode ser feita geralmente uma avaliação, né? Uma avaliação neuropsicológica, alguns profissionais e o médico que pode dar o diagnóstico. Na verdade não é algo que nasce porque o fato de ser de personalidade, o social, né? No caso o meio social influencia, no caso por ser narcisista, tem essa questão da vivência, né, da família, dos pais, e ele vai se desenvolvendo no decorrer do processo de desenvolvimento da pessoa mesmo. Tem os pais que são extremamente protetivos, né, que tem aquele autocontrole, que faz a punição física, né, e tem aqueles também que são negligentes. Eu amo o filho, no meu amar é dar comida, é dar banho, é o meu cuidado. E falta essa questão afetiva, né? E quando a gente entra nessa questão do narcisismo, nesses adolescentes, nessas crianças em campo, né? Que principalmente em organizações sociais, que era onde eu tinha os contatos através de CRAS, do SUS, é o narcisismo, porque você vê nas declarações, nas pontuações, o que são apresentados. No narcisismo a gente vê a questão de os maus tratos entre a violação psicológica, física, verbal. As pessoas elas não se sentem amadas. Então é algo que o narcisista ele traz para ele o conceito de
ser especial. Então ele quer se destacar dentro da família e falta esse sentimento, esse relacionamento mesmo interpessoal chegar às pessoas. Então você identifica essas características através do que as crianças trazem e através de algumas entrevistas que a gente faz com esses pais. O narcisista oculto, ele é a mente perversa do casal, geralmente do casal. Ele quem é o mais perverso. Ele pode estar casado com um narcisista também, mas não é tão frequente assim. O normal é que um narcisista se relacione com um empata. O empata é aquela pessoa mais tranquila, que não tem essa falta de sentimento. O narcisista não sente nada, absolutamente nada. Ele é oco. Então, no caso, por exemplo, da minha mãe e do meu pai, a minha mãe era narcisista oculta. Ela continha toda a maldade. O meu pai, eu acredito que tinha as sementes. Tinha dias que meu pai ficava branco, pálido, o olho assim, parado, esbugalhado. E acho que era o último passo antes dele partir para a agressão de quem estivesse na frente dele. Mas era ela quem incitava ele de me espancar, e algumas vezes a minha irmã também. A minha irmã, além de ser adorada, ela era um macaco voador. Os macacos voadores são aqueles que estão em volta, né? Quando eles estão naquela dinâmica, os dois. Então, os macacos, eles vêm pra dizer pra gente que a gente tá doida, que imagina, seus pais te amam, eles te adoram, volta com eles, não faz assim, não briga, sua mãe é um amor de pessoa, seu pai também, todo pai ama, toda mãe ama, volta lá, pede desculpa. Então, a gente vai crescendo invalidando os sentimentos da gente. Eles invalidam tudo aquilo que tá na verdade na cara da gente mesmo, que eles fazem escrachado. Não, foi impressão sua, você sonhou. Você tá imaginando coisa, você é muito mole, você é muito chorona, você se faz de coitada. E aí a gente começa a chegar uma hora que a gente perde o eixo. A gente fala, peraí, mas então sou eu o problema, porque não era pra eu estar sentindo essa dor por causa disso que ela fez, então por que que tô sentindo dor? Será que eu tô doente? Será que realmente eu tô louca? Isso não procede? Que aquela referência vem como se a gente fosse a dramática, tivesse a coitadinha. Quantas vezes eu vi isso? Você tá fazendo papel de coitadinha. Você não tem do que reclamar. Te dou tudo, faço isso, faço aquilo pra você. Então a gente chega uma hora que a gente pira mesmo. E aí a gente perde a noção. Você escolheu qual seria o bode, qual seria o dourado? Escolhi. Inconscientemente, mas escolhi. E eu tinha essa percepção de que tinha uma diferença do meu tratamento de um para outro. Mas era uma coisa que, como eu não tinha consciência, era incontrolável. O que é o bode expiatório, né? Hoje a gente tem essa terminologia, é aquele que ele não tem privilégios, é a pessoa que vai receber os ataques desse genitor, do abusador, que a gente fala. Então, o bode expiatório é a pessoa que ela não se sente, novamente, parte de um todo. A gente fala até mesmo uma terminologia que entra entre o bode expiatório, que eu vou falar sobre o dourado, é a triangulação. É onde a NP, né, o genitor, quem tem o transtorno, ele causa um conflito entre os membros da família. Então, ela coloca o bode expiatório contra o dourado. É colocar filhos contra filhos, para que ela seja ali a mediadora de tudo, ela seja o centro, para ser a voz da família. Então todos seguiam por aquilo. Então o bode expiatório, ele acaba sendo a vítima. O dourado é o filho troféu. É aquele que o genitor, o pai, a mãe catalisa ali todos os méritos dentro da família. É aquele filho. É ele que recebe todos os méritos e atenção. Então ele é o protegido, por isso que se fala o dourado, né? O filho dourado. É a proteção excessiva da mãe que diferencia totalmente o bode expiatório do dourado. Digamos que tem duas reações, assim, no geral. A primeira é sempre de dó, ai, tadinha, coitada dela. Essa é a que eu mais odeio, na verdade. A segunda é tipo, por que você não denunciou ainda? Mas sim, eu já fiz e não deu em nada. A terceira são pessoas que eu vejo que, acho que é isso que mais me dá força de até falar, de vir conversar, de contar, são as pessoas que olham e olham com admiração. E falam, tipo, pô, eu passo alguma coisa até que é um pouco menor que isso e eu fico super mal. Quando eu falo para pessoas que são bem sensíveis, elas se chocam. Quando eu falo para pessoas que entendem sobre o assunto,
são as que mais entendem o que eu falo, assim. Que parece que eu falei e entendeu. E para todo o resto, é muito comum uma pessoa ligar com alguma coisa social, um padrão, e falar, ah, mas família é assim mesmo. Ah, mas você tem que... Aí eu tenho que mudar e me dar bem e relevar. E no geral elas tentam encaixar num padrão social assim que não rola, sabe? Eu nunca tive paz. Dentro de mim era sempre uma revolução instantânea o tempo todo. Uma agitação, uma ansiedade, em alguns momentos de depressão, a minha cabeça não parava de pensar e sempre aquela culpa de que eu era culpada de tudo que tinha acontecido, dos abusos sexuais, de tudo. E aí, quando eu comecei a ver relatos de pessoas que passam pelo que eu passei, eu olhei e fiz, é isso, o meu problema é esse. Eu encontrei, não tô sozinha. Tem um nome isso, e a culpa não era minha. E é um assunto que ninguém fala, é um tabu, é Deus no céu e mãe e pai na terra, ninguém pode falar da mãe, e é aí onde acontece tudo isso. E não tem muitos dados, não tem muitas pesquisas, não tem muita informação sobre isso. Se a psicóloga não tem conhecimento do que é a família narcisista, ela não vai saber orientar, e a pessoa vai ficar lá se sentindo culpada e vai ficar patinando o resto da vida. Se tiver alguma crise, que nem eu tive, por exemplo, de pânico, depressão, no meu caso, eu precisei entrar com medicamento, tomo até hoje. Acho que a rede de suporte é essa, é um bom psicólogo e, se precisar, um bom psiquiatra. E distância dos pais. Precisa de acompanhamento psicológico e outros tipos de acompanhamentos quando necessário, porque é difícil, no caso, né, desses pais que acreditam que o problema está no filho e não em si mesmo, justamente por conta disso, porque eles não conseguem ter essa percepção, né, de entender onde está o problema, porque, claro, o problema nunca é comigo, né, sempre é no outro. Então, essa dificuldade é grande, então precisa de ajuda, né, um acompanhamento psicológico para poder fazer um tratamento, muitas vezes psiquiátrico também. Então, é um processo complicado. E aí é onde também o filho também sofre com essa questão, né, porque além de toda a dificuldade que ele tem, que ele vivencia por conta né, dessa questão, da forma como os pais o tratam, ele ainda tem esse sentimento de culpa, né? Então aí é mais um problema que vai acarretar para a vida dele enquanto adulto, né? O narcisismo já é muito mais falado, já é muito mais estudado, já é muito mais diagnosticado, principalmente, o que diminui a carga da vítima, né? Na verdade, os pais narcisistas, eles têm, no caso, né, colocando sendo um pai ou uma mãe, geralmente esse transtorno de personalidade narcisista ele dá mais em homens. Não tem assim uma probabilidade, não é que não tem em mulheres, mas geralmente é mais em homem. Então, pensar, né, nesse sentido, sendo mais em homens. Então, é diferente quando se tem pais abusivos, porque são pais que eles acabam tratando também os filhos de uma maneira que não seria adequada, vamos dizer assim como no caso do pai narcisista, né, dos pais narcisistas. Porém, tem uma diferença que o abusivo, vamos dizer assim, ele até consegue ter talvez uma percepção maior de algumas situações, ou, né, do que acontece no caso da relação com o filho, diferente do pai narcisista. O fato dele ser narcisista, ele não consegue ter essa percepção do que ele está fazendo com o filho. Então, a forma como ele trata mal, a forma como ele lida com essas questões da relação dele com o filho, né? Os pais tóxicos, eles podem não ser narcisistas. Eles podem ser pessoas tóxicas mesmo, sabe? Daquelas de ficar muito em cima, de sugar muita energia, mas não ter aquele composto mais sádico do narcisista. E o abusivo, ele pode cair numa porção de coisas, né? Ele pode ser o reflexo do que ele sofreu, dele ter sido abusado também, ele acabar levando isso pra frente. Mas normalmente o narcisista, ele é tóxico e abusivo. Normalmente ele é os três, ele é perverso. Infelizmente as pessoas ainda colocam os pais num pedestal muito alto e acham que o que eles fazem não é pro bem. O segundo seria realmente até as próprias autoridades darem mais ouvido, porque eu já cheguei a ligar o atendente quase que ignorando a ligação. Tem essa visão da mãe ser super protetora, a cuidadora do lar, e o pai é que mantém a mantenedora financeira, né?
E aí se cria essa visão mística, né? Essa questão que mãe é a santificação da maternidade, né? Então, assim, a gente tem dificuldade, uma criança, um adolescente que vai buscar um apoio numa terapia, ela tem receio de contar, porque o próprio profissional tem aquela mistificação, aquela defesa de valores mesmo não podendo, né? Porque a gente tem um projeto, tem um compromisso ético-político ali na defesa da nossa profissão, mas ainda existe. Eu falo isso em questão de experiência mesmo de campo profissional. Quando você identifica algo porque a gente já conhece da temática, já vivenciou ali atendimentos diferenciados, trouxe dados de pesquisas, e ainda eu vejo profissionais, amigos mesmo, de campo de trabalho, equipe multi, que ainda tem esse, opa, é mãe, né? Então, assim, vamos analisar melhor, aí você já identifica características, né? Eu não diagnostico o narcisista perverso, eu dou o suporte para criança, para adolescente, o atendimento, os encaminhamentos de rede de proteção para criança, adulto, idoso, pessoa com deficiência. Mas você vê até mesmo em campos de trabalho profissionais que tem essa dificuldade de identificação. No Brasil, porque nos países de fora se fala muito sobre narcisismo, já tem quebrado, tanto que as biografias que a gente tem mais acesso são em outros idiomas. Às vezes que eu tentei pedir ajuda não deu certo, ninguém queria se meter, né? Todo mundo tem medo de se meter, naquela época mais ainda. Então não tem nada que eu poderia ter feito. Todas as tentativas de sair daquilo eu tentei fazer. Tentei me matar 2 vezes, eu tentei pedir ajuda para tios, eu pensava muito em fugir de casa, isso tipo com 7, 8 anos de idade. Eu acho que eu fiz o que eu podia fazer naquela época diante do cenário que eu tinha e diante do entendimento emocional e intelectual que eu tinha na época. A gente tem a Constituição Federal, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem o Estatuto do Idoso, a LBI, que é da pessoa com deficiência. Temos inúmeras leis para amparo e todas elas falam da participação da sociedade nisso. E eu vejo que, como a gente hoje defende muito, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Não se mete a colher mesmo. Se mexe a polícia, se mete a Lei Maria da Penha. E assim a gente precisa pensar na criança e no adolescente. Nós, independente de profissionais, independente de ter o conhecimento amplo, como cidadãos, a gente pode intervir. Hoje existem denúncias anônimas, você não precisa nem se identificar. Tem os canais de proteção de ambos, da criança, do adolescente, da mulher, né? Hoje a delegacia da mulher. Então, eu como cidadão posso ir lá fazer uma ligação e pedir apoio, fazer uma denúncia. Olha, tem uma criança, tem um adolescente, um idoso sendo maltratado. Né? Eu tive um caso de uma idosa, 64 anos. Ela descobriu agora, na fase adulta, que a mãe é narcisista, é a mãe viva. E ainda ela está dentro do cativeiro. Entendeu? Então, assim, precisa se divulgar e as pessoas terem acesso a esses canais de comunicação. E nós, como sociedade, podemos divulgar também. Hoje, a temática que veio, né, é focado na mãe. O pai, nessa questão da negligência, se fala muito hoje de abandono, né, tem as terminologias corretas que fala do abandono, de reconhecimento. Hoje pode-se buscar até isso via judicialmente, que se traz traumas, consegue-se buscar isso, mas não se fala. Entende-se o homem, o genitor, como mantenedor, o que registra, o que dá, passou a responsabilidade para a mulher esse suprimento do sentimento, do cuidado, do amor. Então, a minha visão profissional, pessoal, é que isso está focado para as mulheres porque não se voltou ainda esses questionamentos para os homens. Tanto que nesse campo de pesquisa de narcisistas, você identifica muitos omissos. O pai, ele até vê, vamos supor, sem ser um abandono, que não registrou, que ele está lá na vivência com a família. Ele vê a mãe fazendo aquilo e ele não se posiciona na defesa da criança, do adolescente ou também adulto, porque tem adultas que elas não conseguem romper por decorrência da situação financeira, elas ficam codependentes ou de um sentimento ou codependência financeira e ainda mantém nesses relacionamentos dentro do lar. Lógico que elas gostariam de romper e sair, né? Mas a gente vê isso muito em questão da figura materna por causa dessa mistificação, né, da mãe santa, que é a que mantém ali o sentimento, que mantém o controle dentro do lar. Mas acredito que agora como estão abordando mais a temática,
vão se chegar aos pais. A vida toda parece que ele selecionou alguns episódios da vida dele e fica contando aquilo. E aí tem o caso dos pais dele, que se separaram, aí ele conta como se fosse uma coisa muito horrível, e aí ele conta uns episódios que aí o mais estranho que eu acho é que ele reproduziu isso comigo. Coisas que ele fala assim do pai dele: meu pai é muito sacana, fez isso e aquilo comigo, ele foi muito ruim comigo. Que eu não sei se é verdade ou não, que eu só sei a história que ele conta. Aí quando eu fui chegando na idade que aquilo aconteceu com ele, ele fazia comigo a mesma coisa. Aí eu pensava: gente, se foi ruim pra você tá fazendo comigo. A mãe da minha mãe, até em algumas coisas eu até acho que ela era violenta com a minha mãe também. Porque eu acho que era esse o jeito que o povo criava filho, né? Aquela história: você é a última a falar e a primeira a apanhar. Cala a boca, sai pra lá. Né? Você é criança, você não entende nada. Os adultos acham que a criança não entende nada. E ela entende tudo. Na verdade, vai crescer um adulto com grandes dificuldades, né, de se relacionar também. E aí acaba sendo um círculo, né? Assim, acaba buscando também muitas questões aí voltadas para aquilo que ele vivenciou. Então, quando a gente recebe amor, a gente dá amor, né? Se a gente não recebe amor, então fica difícil a gente passar isso adiante. Então, serão adultos com grandes dificuldades aí de se relacionar e tudo mais. Mas não tenho dificuldade nenhuma em sair de nenhum tipo de relacionamento. Difícil até me prender no relacionamento. Porque eu gosto de ser livre, eu gosto de ficar sozinha, eu não digo que eu fico sozinha, eu digo que eu fico comigo. Porque você tá com uma outra pessoa, aí, vamos assistir esse filme? Eu quero, eu não quero. Aí o cara que não queria, vai de bico. Aquela energia já é uma coisa que me incomoda, eu acho que... Porque eu vivi muito embaixo de pressão, sabe? De cara feia, de mistério, sabe, aquela nuvem. Então, qualquer reação que a pessoa pode ter de alguma coisa que não tá gostando, aquilo me afeta. Então, eu prefiro ficar sozinha, livre. Essa daqui é a Fênix mesmo, que ressuscitou da morte. Eu acho que eu me sinto assim até hoje. Eu acho que eu renasci das cinzas mesmo. Eu acho que eu saí daquela família. Eu sou uma sobrevivente daquela família. Então, eu fiz essa pensando nisso. Eu tive pulso para sair de lá. Eu nunca aceitei essa situação. Sempre soube que tinha problema. Não sabia o que era, mas eu sempre soube que havia um problema ali. E que aquilo não me pertencia. Eu não me envolvia naquilo. Eu faço parte de um grupo que a gente dá mentoria ali online, né, para um grupo. E às vezes a gente vê lá os relatos. Estou lá num sábado em casa com a minha família, a gente está ali Aí você vai ler uma mensagem lá: hoje eu não estou suportando, quero tirar minha vida. Então, assim, são os gritos de ajuda, né? E a gente sabe, para mim hoje, na minha visão pessoal, profissional, o suicídio é o extremo, porque a pessoa já não vê mais soluções para isso. E tem ocorrido muito. Você tentar achar que o narcisista, em algum momento, ele vai te amar, ele vai mudar, talvez seja algo muito ilusório. Porque a gente vê as pesquisas, vê os relatos que não muda. Então é se entender mesmo: olha, eu sou um ser de direito, independente se eu sou uma criança, se eu sou um adolescente, se eu sou um adulto, se eu sou um idoso, uma pessoa com deficiência, homem, mulher, independente de gênero, independente de classe social, porque isso existe em todos os âmbitos. O conselho é buscar ajuda. Como que eu busco ajuda, Lidiane? Olha, primeiro assim, vê na sua rede, falando como profissional, rede familiar, ali na sua família, quem te dá o suporte? Porque às vezes a gente falar para o outro que o pai ou a mãe tem o transtorno e que eu sou vítima, as pessoas às vezes não levam a sério. Não tem isso dentro de casa, de um parente de confiança. Busquem profissionais de confiabilidade. É na escola? É numa organização social que você faz parte ali de um projeto? É na igreja? Aonde você estiver no seu âmbito de religioso. Mas tem que gritar e falar. Porque você internalizar isso, você não está conseguindo buscar ajuda. Você já está naquele processo todo de tirar seus direitos, de baixa estima, de sempre te colocar para baixo. Você não vai achar meios. E talvez outra pessoa possa te orientar. Talvez não seja o solucionador, mas uma pessoa que te respeita, que te ama, que te protege e vai te dar um direcionamento.
Enquanto aos órgãos competentes, que são de responsabilidade de proteção, aí não é só questão de solicitar apoio, é exigir, porque eles estão aí para isso. Aí a primeira luta, assim, foi, eu não quero mais esse motorista. E aí aquela coisa, todo mundo achava eu muito idiota, como assim? Tinha um motorista só pra mim e eu tava brigando com meu pai pra não ter mais. Então não tinha apoio de ninguém, porque eu era trouxa. Mas aí aí ele vinha pra cima de mim, me batia, fazia tudo, e eu pensava, vou morrer, pode matar. Vai ficar me batendo até me matar, também. Aí ele desistia, porque eu não tentava me defender mais, não tinha mais aquele medo. E aí eu fui conseguindo essas coisas. Eu consegui, tipo, me livrar daquele motorista. Aí eu fui, depois de uns anos, aí foi cada ano uma coisa que eu ia atrás. Aí até o dia que eu falei pra ele tirar meu nome da empresa. Porque ele tava usando meu nome e eu já tava com problema. A minha conta tinha sido penhorada por processos dele, mas que estavam tudo no meu nome. Aí eu falei pra ele que eu não queria mais isso, porque o dinheiro da minha conta era meu, do meu trabalho, não tinha que ir pra pagar o processo dele. E aí nesse dia, ele veio pra cima de mim, porque eu decidi que ia tirar meu nome. E aí eu parei. E eu acho que foi o dia que eu mais enfrentei, tipo, aquele medo, assim. Porque eu parei na frente dele, ele veio meio que rápido pra cima pra me bater, só que eu parei olhando nos olhos dele. Isso eu nunca tinha feito, assim. E aí, é uma coisa que eu senti, assim, que eu não sei nem comparar com nada. Foi uma coisa, assim, horrível. Que eu olhei naqueles olhos que eu não sei o que tem ali. E aí ele veio pra cima de mim, chegou bem perto, só que ele olhou nos meus olhos também. E aí ele parou, que foi assim, eu fiquei em silêncio só olhando pra ele. E aí ele parou, recuou, igual o cachorro que enfia o rabo das pernas andando. E aí ele nunca mais veio pra cima pra me bater, nada, assim. Foi o dia que eu descobri que se eu olhar nos olhos dele, quando ele estiver furioso, ele perde, assim. E aí é meio isso, assim, eu descobri que ele tem muito medo. Então ele tem que fazer com que você tenha mais medo do que ele, pra ele poder ir pra cima. Então se você é uma pessoa que tem menos medo do que ele, aí ele não encara, ele cai fora. E é por isso que ele vive sozinho, assim, porque é difícil ele conseguir manipular tanto, assim. Nada melhor do que um filho, né? Que é um bebê ali, você vai desde pequeno botando um monte de medo, aí você vira o rei. Eles vieram conversar comigo, a minha mãe, na verdade, me ligou um dia chorando. Ela virou pra mim, ela me ligou e falou, olha, eu realmente preciso te pedir perdão. Eu não sabia que eu fiz tudo isso por você. Eu não sabia que eu fiz tudo isso pra você. Então, tá saindo bom, tá melhorando o convívio. Eu chamei os dois, o mais velho e o mais novo. Conversei com o mais velho, falei pra ele, olha, eu fui uma mãe abusiva com você, fui autoritária, eu te xinguei, eu te magoei, eu fiz um monte de coisa errada, porque a minha referência materna foi essa, eu não conhecia o meu problema, tô tendo consciência disso agora, sei que nada do que eu fiz pra você não vai adiantar eu te pedir perdão, mas eu peço do mesmo jeito, sei que você tem feridas, sei que eu gerei a sua ansiedade, a depressão, sei que você faz tratamento por minha causa, e o máximo que eu posso dizer pra você é que eu vou mudar. Num desses dias que eu tava bem mal, falei, vou tentar colocar isso pra fora. E aí escrevendo foi o jeito que eu encontrei. Então essa carta, assim, eu não fiz pra entregar pra ele. Essa carta foi meio que o que eu estava vivendo naquele momento, junto com o que eu senti que eu tinha evoluído até então, e com um pouco do que eu estava afirmando para mim que ia ser a partir daquele momento, assim. Essa coisa, essa conexão é da mãe, a gente sabe, a gente sente, eu acho que é biológico isso, genético, eu não sei. A minha avó, eu lembro dela inteirinha.
do cheiro dela, do cabelo, da pele, do colo, dessa parte dela aqui, do quadril dela, das roupas, do fofinho que ela era. Eu lembro dela inteira. Se eu fechar os olhos, eu sou capaz de sentir o cheiro da minha avó. Da minha mãe, não lembro nada. Absolutamente nada. Eu acho que é como se ela nunca tivesse me pegado no colo. Talvez ela nem tenha pego. Eu não lembro de absolutamente nada. Então existe esse vazio. A minha avó me deu um amparo. Mas essa conexão do que é ter um pai orientador presente, amoroso, que a gente sente isso, uma mãe também, faz muita falta. Eu acho que o primeiro ponto seria que eles me escutassem mais, né? Que eu me sentisse mais ouvida, sentisse mais carinho, que eles possam aceitar, ouvir e que tenha realmente o amor que a gente falou, de amar independente do que aconteça de errado ou que não saia do jeito que eles planejaram. Aquela essência, assim, de um pai, de uma mãe que vai cuidar do filho para ele não morrer e para ele crescer e se tornar independente deles. Só que aí a gente tem que adicionar essa coisa do ser humano de sentir e ter o afeto, que assim, por mais que você se torne independente, você tem a dependência do afeto. Então é aquela coisa que vai, mas fica. Normal. Que eu tivesse tido apoio, afeto, suporte, orientação, educação. Ninguém é perfeito, não existe pais, não existem pais perfeitos. Existem pais que querem fazer o melhor e que buscam isso no dia a dia, né, na vivência com o filho. Então não existe perfeição. Existe sim pais que podem e devem, no caso, tentar ser o melhor que puder, mas tem que entender que todos nós teremos frustrações, os filhos terão frustrações, e o que também é extremamente importante, porque isso vai fazer dele um ser humano melhor, para poder conseguir entender as questões da vida. Então, eu acho que as pessoas colocam porque se cria muito aquela ideia de que tem que ser perfeito, ou porque tem que se enquadrar dentro de um padrão que é colocado, né? E não existe essa questão de querer colocar e se enquadrar num padrão. Existe mesmo pais que buscam fazer o melhor que podem. E aí entra naquela questão que a gente sempre coloca do círculo. Se os pais tiveram um bom relacionamento com seus avós, no caso com os avós, né, com os pais deles, no caso, tiveram um bom relacionamento e traz isso, então possivelmente serão pais bacanas que vão trazer isso também, que vão pensar nessas crianças e tudo mais. O que é o amor pra você? Boa pergunta. Não sei. Se alguém souber me responder o que é, pelo que dizem, eu sei que é um sentimento. Dizem que é o maior que tem no mundo. Eu tenho sentimentos pelos meus filhos, que pode ser que seja amor, mas eu não sinto essa coisa que as pessoas falam. O amor faz a gente ficar bem, enfim. Eu não sei o que é isso. Pode ser que eu até sinta isso sem saber. Vamos supor, eu faço tudo pelos meus filhos, eu defendo meus filhos, eu dou minha vida por eles. Mas dizer que eu penso neles, eu cuido, mas eu não sinto alguma coisa diferente no meu coração. Eu não sinto nenhuma vibração diferente que eu não consiga descrever. Eu acho que o amor deve ser alguma coisa que não dá para descrever. Tudo que rola aqui eu sei descrever. Eu sei nomear. Eu não quero que continuar esse legado desse tratamento duro, desse tratamento ruim. Igual a gente fala, nossos pais foram criados de uma maneira diferente da nossa. Eles foram criados de uma maneira um pouco mais grossa. Meu avô, bruto pra caramba. Eu vou, na verdade, em vez de me espelhar no oposto, eu não quero ser como eles, eu vou me espelhar no eu quero ser como a minha avó. Ela de ouvir, de conversar. Então eu decidi que eu ia quebrar esse ciclo, né? Tanto que eu falo até pra minha irmã mesmo, pros meus primos, sabe? Não seja assim, desde novo. Não seja assim com seu amigo. Porque vai crescendo, vira uma raiz. E cada vez vai ficando mais fundo e é mais difícil de tirar quando você toma consciência.